Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, canal que traz para vocês as notícias apuradas aqui. A gente apura aqui, tem eu, a Isabelle, né, no caso a Isa Costa que está com a gente aqui, a nossa nova repórter, e a gente vai atrás da informação e a gente traz para vocês o que vocês querem saber, a verdade do que está acontecendo. Ontem a gente trouxe uma informação importante de que o Flamengo não tinha fechado ainda com Domenech Torren, né? O técnico que era auxiliar do Guardiola. Nós apuramos com fontes ligadas à diretoria, fontes ligadas ao treinador, o pessoal do staff do treinador. A Raíssa apurou a mesma coisa, o Deco apurou a mesma coisa, tivemos o Globo Esporte apurando a mesma coisa, o Mauro César apurando a mesma coisa. A gente passava para vocês que haviam, que tinham feito, né? Na verdade, havia uma reunião, tinha acontecido uma reunião, faz parte de um processo de seleção, onde o Flamengo vai primeiro ouvir todos os treinadores para depois fechar esse treinador, escolher os dois melhores e aí decidir por um. A questão é, a gente teve essa reunião com o Domenech, espetacular, a reunião foi muito boa, produtiva e tal, mas ele mesmo saiu da reunião com a sensação de que não é ainda o técnico do Flamengo. Aí o Flamengo hoje, tá? Tem reunião marcada com o Fernando Hierro, né? Ex-técnico da Espanha, ex-jogador espanhol. O Flamengo tem reunião com o Fernando Hierro, olha só. Além do Fernando Hierro, o Flamengo tem reunião com o Carlos Carvalhal. O Flamengo tem pelo menos 5 treinadores que vai conversar na Europa, tá? Eu vou inclusive passar aqui um pouco do que o Mauro também trouxe, depois da gente fazer aquela live ontem. Teve gente que ficou chateada achando que a gente estava querendo desmentir as informações do Edilson Silva, né? Até falei Edilson Campos, Edilson Silva e Urubucana. Não, a gente não tá para desmentir informação de ninguém, a gente tá para trazer o que a gente apurou, e aí todo mundo apurou igual. Tá vendo a diferença? Fui atacado por algumas pessoas aqui que não entendiam que eu apurei, o Globo Esporte apurou, o Mauro apurou, a Raíssa apurou, a Isa apurou, o Deco apurou, todo mundo apurou a mesma coisa. O Domenech pode se tornar técnico do Flamengo? Pode, mas ele ainda não é o técnico do Flamengo. Assim como a gente, ontem, né, o Planeta Flamengo publicou que o Pedro, o atacante Pedro, o Flamengo já teria ampliado o vínculo com ele por causa da pandemia, teria ampliado o vínculo com ele até julho de 2021. A Isa conversou com o assessor do Pedro, o Lucas, e até o momento não tem nada do Flamengo acertado com a Fiorentina de uma extensão do contrato, tá? Do Pedro. Um contrato que vai até o final do ano e que o Flamengo tem o valor fixado no total. No total, o Flamengo pagou 1 milhão de euros, né? 1 milhão pelo empréstimo do Pedro, que é descontado daquele valor fixado de 13 milhões de euros para contratar o jogador. Então o Flamengo teria que pagar mais 12 para contratar, em definitivo, o Pedro. O Pedro ainda não foi ampliado esse contrato, segundo a assessoria de imprensa do jogador. O Mauro César, até para a gente trazer para vocês aí, inclusive eu aviso vocês que a gente tem um sorteio rolando, né, de um smartphone, eu não sei falar, eu não sei a pronúncia do Xiaomi, né, Xiaomi, não sei, Xiaomi, o smartphone 128 GB, Xiaomi Note 8, a gente tem um manto, um agasalho e uma calça de um conjunto. Cara, é um presentaço sendo sorteado no nosso Instagram. Vai lá no feed, procura lá que você vai encontrar. O link vai estar aqui no comentário fixado junto com o nosso clube de membros, com o nosso canal de transmissão. E também convido você a se cadastrar no Gavia News. O link está aí também para você receber notícias do Mengão no seu WhatsApp sem necessidade de grupo. E aí eu peço que você, né, seja inscrito no canal para você poder participar do nosso sorteio. Por isso que a gente pede tanto que você humildemente acompanhe e se inscreva no nosso canal. É muito importante até para a gente conseguir alcançar algumas TVs de clubes que estão mais na frente do que a gente, como a do Corinthians, a do Palmeiras, mas nós somos canais independentes, eles são oficiais e a gente tem essa meta de estar levando o Flamengo, né, não só a Flá TV, que já está chegando a 6 milhões, que vai ser top 1, mas levando os canais do Flamengo também a um outro patamar, né? Bem, olha só,
O Mauro César falou o seguinte: eu conversei com uma pessoa próxima do staff do Manchester City, pessoal que trabalha com o Pep Guardiola, de quem o Domenech foi auxiliar por muito tempo no Barcelona, no Bayern e no time inglês. As informações que eu obtive por intermédio dessa pessoa era que essa pessoa em comum foram a de que Torrent saiu do encontro com uma certeza. Aliás, algo que não nos surpreende. Ele não é o primeiro nome da lista. Não é a opção número 1 do Flamengo. O espanhol entendeu o encontro com Bryce Spindle como um contato para conversar, se conhecer. Então, gente, segundo o Mauro, tá? O que a gente falava aqui é verdade. O Leonardo Jardim era a primeira opção. Como se sabe, a prioridade fala português. Leonardo Jardim e Carlos Carvalhal sempre foram nomes à frente do auxiliar. Saúde! Do auxiliar de Pep Guardiola, nessa vaga deixada por Jesus. Leonardo Jardim já manifestou que não tem interesse de trabalhar na América do Sul, mas sempre é bom lembrar, não recebeu grandes propostas nos últimos tempos. Isso ele falou no canal dele e também está replicado aqui na internet. Então o Mauro está com a mesma informação que eu trouxe ontem de noite e que o pessoal ficou chateado e me atacou, achou que eu estava querendo desmentir o canal da Urubucan ou o Edilson Silva. A gente não está aqui para desmentir ninguém, a gente está aqui para trazer uma informação verdadeira. Eu já vou falar sobre essa questão aí também da Globo e do Pedrinho, né? Lá na Sport TV, os caras continuam criticando o Flamengo, e a Globo precisa tanto do Flamengo que está criticando o Flamengo. Sobre essa questão envolvendo o lateral, a venda do lateral do Flamengo, lateral esquerdo, cria da base do Flamengo, Pablo Maldini, para o Al-Wahda do Emirados Árabes. O Flamengo, a gente conversou com fontes ligadas ao Flamengo, o Flamengo confirma, tá? Confirma a negociação realmente, o Flamengo está negociando o jogador com Al-Wahda do Emirados Árabes, porém, tá? Apesar da publicação, isso foi trazido em primeira mão pelo Renan Moura da Rádio Globo, a gente confirmou essa informação, porém, eu não sei o valor exato, mas eu acho que o Renan Moura pode ter publicado, ao invés de 5 milhões no caso de reais, ele pode ter publicado 5 milhões de dólares. Por quê? Quando eu questionei fontes ligadas ao Flamengo sobre o valor de 26 milhões de reais, 26, 27, que seria aí o que daria os 5 milhões de dólares que foram noticiados, essa pessoa falou, muito mais baixo. Eu falei, o que? 1/3? Mais baixo. 1/5? Aí a pessoa falou, não posso falar. Então a gente está falando de 1/5 do valor, né? Muito mais baixo do que os 26 milhões. Então a gente estaria falando aí de 1 milhão de dólares, cerca de 5 milhões de reais, tá? Então, não tem essa confirmação de valores, o que passaram pra gente é que ele realmente está sendo negociado, assim como o Pires também está sendo negociado com um valor muito abaixo do que o Flamengo pagou, mas o Flamengo está no mercado, o Flamengo em algumas situações continua com porcentagem em cima do jogador para o futuro, para venda futura. Essa situação do Pablo Maldini não deram os detalhes, mas é isso, não é esse valor todo que estão falando, tá? O valor a gente aqui apura e traz a informação para vocês já mastigada. É um valor bem abaixo do que está sendo falado. Infelizmente, a gente queria trazer a notícia melhor, mas a notícia é essa. Com relação, aí parabéns ao Renan Moura aí pela informação em primeira mão da negociação, realmente é verdade. Com relação à questão do Pedrinho. Pedrinho falou no programa lá na Sport TV, meu questionamento é essa busca pela nacionalidade. Não concordo com isso. Acredito na busca pelas ideias. Se a diretoria do Flamengo olhou para o cenário do Brasil e percebeu que não há nenhum treinador com perfil para fazer o que o Flamengo fez, com a essência ofensiva, se avaliaram os treinadores, chegaram à conclusão de que não tem aqui, aí tudo bem. Pedrinho, o Flamengo tem o direito de escolher, quem ele quiser. O Flamengo não está escolhendo Você deveria acompanhar os canais aqui que entrevistam, inclusive,
fazer entrevistas, inclusive, com dirigentes e tudo mais. Inclusive, a gente entrevistou, a Isa entrevistou o Bruno Spindler no embarque para Madrid, né, no aeroporto, e ele foi claro aqui no canal, Pedrinho. Ele foi claro. Eles estão buscando um estilo de jogo, eles estão buscando uma escola ofensiva, cruyffista, né? Ele não usou esse termo, mas a gente está falando aqui. Então, Pedrinho, não tem essa de nacionalidade, tanto que eles estão conversando com espanhol, com português. Aí você está reclamando que a gente está contratando técnico estrangeiro, é isso? Você queria que contratasse brasileiro? Mas então você mesmo já explicou, o Flamengo não encontrou no mercado aqui e está buscando fora, tá certo? O Carvalhal confirmou então, né, o Carlos Carvalhal, que é outro português, confirmou então a saída do Rio Ave, e muita gente dizendo que está próximo do Flamengo, que ele e o Jardim seriam as opções iniciais. Vamos esperar para ver o que acontece. E a gente fecha aqui o nosso vídeo falando sobre essa situação da Globo. A gente falou na live de anteontem já, a gente trouxe essa informação aí sobre essa possibilidade do que estava acontecendo da Globo colocar 70% dos jogos dela, né, do brasileiro, os jogos do Flamengo, no pay-per-view. Só dos 10 primeiros jogos do Flamengo, somente 3 vão ser com transmissão em rede aberta. E eles reclamaram tanto que a gente cobrava e tudo mais, e eles colocaram 70% dos jogos, 7 dos 10 primeiros jogos do Flamengo, no pay-per-view. O que eles estão querendo? Que a torcida do Flamengo volte para o Premier, volte a assinar o pay-per-view, porque todo mundo, muitos saíram, tiveram uma queda brusca na assinatura dos rubro-negros, aquelas campanhas que aconteceram, não assina o Premier, cancela o Premier, e agora eles estão desesperados, contando com a nossa ajuda, né? A Globo conta com a ajuda dos rubro-negros. Quem diria, né? Como o mundo dá voltas. Fazer o quê? E aí vocês vão exibir no Premier 7 dos 10 primeiros jogos. É muita hipocrisia. Hipocrisia! A gente se vê por aqui. Galera, é isso. Se inscreve aí. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreve aí no canal. É muito importante. Aqui embaixo, aqui o botãozinho vermelho, você se inscreve, aciona a notificação no sininho aí. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, participe do nosso sorteio, o link também está no comentário fixado junto com o Clube de Membros, com o cadastro do Gávea News, com o nosso canal de transmissão, e fica ligado no aplicativo que tem no iOS e no Android, o Audlist, Aud sem o áudio, né, sem o IO, Audlist, e a gente está publicando sempre uma notícia rápida lá no Audlist diariamente, tá certo? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!